tudo bem? Meu nome é Jorge Franco. E eu, Renata Franco. Nós somos do canal Sementes com Valor. Nós estamos aqui. Desde já, nós pedimos a vocês para se inscreverem no nosso canal, para vocês deixarem um comentário, compartilhar com algum ente querido, ao grupo de família, pessoas que estão passando, né, por algum motivo, por divórcio, por viuvez, por orfandade, tá? Nós agradecemos desde já. Nós estamos numa série sobre luto. Então, nós vamos aqui enviar vários vídeos com o tema correlacionado ao luto. Uma pergunta, tá? né, para o tema de hoje. O luto é falta de fé? E aí, irmão, o que você acha? Mas antes, me diga vocês, o que vocês acham? Escreve aí pra gente. O luto para você ele é falta de fé? O cristão, ele pode vivenciar o luto? É possível? É permitido? O que você acha? O que você tem vivido? Diz aí, amor. O luto é falta de fé? É um processo que Deus nos coloca. E é um processo que nós temos que passar sentindo dor, sentindo doído, dolorido. Muitas vezes nos sentimos que estamos sozinhos. Mas nesse momento é quando Deus está conosco, tá? E para sintetizar o que eu estou querendo falar, eu quero ler Salmos 34:18. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Ou seja, o rei Davi, quando ele fala isso, ele estava sendo perseguido, né? Ele estava sendo perseguido, todo mundo achando que ele era errado. Imagina Deus falar com ele: olha, você é uma promessa, você foi ungido para ser rei. E mesmo assim, várias pessoas que ele conhecia sendo mortas. E ele olhando aquilo ali, tendo luto e tendo que lutar. Enlutado e tendo que lutar para a sua própria vida. E imagina você, Deus está conosco, independentemente do tempo que nós estamos, né? Porque a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de alegria, mas também há tempo de tristeza. Mas o que é que a gente quer falar? Esse tempo vamos passar da melhor forma possível. Qual a melhor forma possível? Existe jeito para passar da melhor forma? Tem. É você chamar o Espírito Santo para você. Essa é a melhor forma possível. É verdade. É interessante também lembrar que... Por que Deus permite que a gente vivencie o processo do luto, né? Porque a morte é consequência do pecado. Isso vem lá de Adão e Eva. Enquanto nós estivermos aqui, passaremos e sofreremos pelo processo do luto. Entretanto, quando Jesus veio à Terra, morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, ele rasgou o véu do templo naquele momento, dizendo que não há mais separação entre nós e ele. Viveremos sim o processo do luto. Entretanto, aquele que crê em Cristo, ainda que morra, este viverá. Essa é a nossa esperança. E todos nós vamos sofrer perdas mesmo. Por exemplo, você que é filho, um momento, o normal é o seu pai e sua mãe ir na sua frente. É normal. Você filho, você filha, é normal o seu pai e sua mãe ir na frente. Sua esposa, que tem um determinado ponto, é normal. Todos nós vamos ter algum tipo de perda. A diferença é o seguinte: como é que a gente pode não anular tudo aquilo que a gente acredita? Não anular a palavra de Deus, não achar que a gente está com falta de fé por conta disso. Porque muitas vezes a gente quer ajudar só pessoas, né? A gente se acostuma a ajudar pessoas enlutadas. Mas quando volta para nós o acontecido, nós nos sentimos fracos. É normal. Nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. E nós temos que ser honestos com nós mesmos para saber que a gente é fraco. Muitos de nós, por exemplo, que, sei lá, algumas pessoas que é acostumada a estar em uma liderança, de ajudar pessoas, e acha que ajudar pessoas não vai impactar a vida da pessoa. Impacta sim. Porque você perder de uma forma inesperada ou até de uma forma esperada uma pessoa que está doente há muito tempo, isso não vai invalidar você, meu amor, a sua lidar com a dor. Como é você não se sabotar no luto? Interessante, né? Eu acredito que o melhor que a gente faz nesse momento de luto, quando a dor bate a nossa porta e invade, sem nem a gente, né, pedir licença pra gente, é a gente não alimentar ela.
Como assim? O Jorge já falou em um outro vídeo, né? Sobre o psicólogo trazer esse direcionamento para ele sobre estipular um tempo do luto. Então, assim, se você estipulou o seu tempo e passou o tempo e você continua alimentando essa dor, tipo assim, eu não consigo digerir, tá um luto, como é que muitas vezes a gente fala um luto problemático, né, que passou um pouco ali do período, né, quando a gente vai fazer pesquisa no YouTube, eu falo que eu fiz muita, tá, pesquisa no Google, no YouTube, sobre viuvez, sobre dor, sobre luto, sobre como digerir esse processo. Na minha época do luto, eu fiz muitas pesquisas e eu via que se você passasse de 6 meses, um período de 8, um ano, aquele luto já é considerado, né, que é necessário de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, às vezes medicação, ou antes disso, quando você não consegue lidar mesmo. Mas voltando para a sua resposta, é sobre não alimentar a dor. Renata, como é que eu não alimento a dor? Se eu preciso ver as fotos, se eu preciso ouvir a voz, você pode fazer tudo isso, mas estipula o tempo para mergulhar nesse luto. Chegou o tempo, respira fundo, você já chorou tudo que tinha para chorar, você já viveu tudo que você tinha para viver de dor. Agora é conseguir caminhar um dia após o outro, começando a enxergar claramente aquilo que está à sua volta. Né? O som do pássaro, visualizar a borboleta, ver os seus filhos que muitas vezes estão em casa precisando da sua atenção. E quantas vezes no meu processo de luto não conseguia enxergar os meus filhos? Quantas vezes olhar para eles me trazia mais dor? Mas é sobre isso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para o Franco, né? A gratidão, sobre a gratidão. Como que a gente pode exercer a gratidão no processo do luto? Preciso falar um versículo bíblico, que é Apocalipse 21:4, que fala assim, ó: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Ou seja, Ele será o nosso consolo eterno. Nós acreditamos em uma palavra que vem de Deus. Como é que você acredita nisso, Jorge? É possível? É possível. A Bíblia fala que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus, que está escrito em Romanos. E como é que eu faço isso? Eu não consigo ler Bíblia. Põe no Spotify, põe em algum tipo de aplicativo para você, põe no próprio YouTube. Você ouvir a palavra, aquela palavra vai criar fé em você, vai criar algo que vai te dar aquela paz que só Deus pode dar. Porque a gratidão, ela vem de Deus. É como o meu amor fala, é você enxergar, porque muitas vezes o que é ingratidão? A gente enxerga coisas que estão muito longe, né, da gente, e que basicamente a gente não consegue chegar lá. Mas o que é gratidão? É a gente enxergar quem está do nosso lado, enxergar o que nós temos. Por exemplo, na época que eu estava de luto, era uma para eu falar com meu filho. Eu ligava para ele e eu só chorava, porque eu ficava me perguntando, cara, por que eu tenho que fazer isso? A minha vontade era abandonar. E eu fiquei muito tempo, eu fiquei meses ligando, chorando e tentando lidar com aquilo, Eu não conseguia falar nada. Então, eu comecei a profetizar. Deus, obrigado pelo meu filho. Obrigado pelo meu filho. E no início eu falei, obrigado pelo que restou. Depois eu olhei, não, obrigado pelo meu filho. Ele é meu filho, ele é minha semente. Eu profetizo que eu vou ser um pai abençoado, eu profetizo que eu vou conseguir, eu profetizo que eu vou prosseguir, E declaração de bênção sobre a sua vida. Não precisa outras pessoas profetizar. Você mesmo que pode profetizar sobre a sua vida. E graças a Deus que nós estamos aqui. Então, é um exercício. Não é algo que vai vir do nada e você vai receber uma gratidão. Não, é um exercício. Você olhar aquilo que você deseja, mas olhar, pedir, mas você agradecer pelo que você tem. E você perdeu, mas agradeça pelo que ela deixou para você. Você perdeu por acaso o seu pai, a sua mãe? É a dor, mas agradece tudo aquilo que ele te ensinou. Os momentos que você teve com sua mãe, com seu pai, até mesmo com seu filho. Agradece a Deus. É dolorido? É terrível?
mas é um gesto e é algo prático. É algo que você tem que fazer até chegar no nível que você vai, opa, eu estou bem, eu estou me sentindo melhor para isso. Vou fazer uma pergunta aqui, meu amor, sobre as práticas, né? Como é que a gente pode praticar nesse momento de luto? Como é que a gente pode fazer as coisas para a gente sair da estaca zero, pelo menos do sentido, né? Que nós nos sentimos meio que na solidão, lá no fundo do poço. Como é que a gente faz para sair disso aí? O que a gente está sempre falando aqui, né? Sobre se respeitar. Respeitar o seu tempo, mas não ficar mergulhada nessa dor. Define o tempo todo batendo nessa tecla, porque é algo que funcionou na vida do Franco, né? E deu muito certo para ele, né? Sobre isso. E é sobre isso, gente. Respeita o seu espaço, o espaço do show, a necessidade. Respeita a necessidade de desabafar. Quantas vezes eu precisei contar a história do processo do luto, né? Da vivência que eu tive. Meu ex-marido faleceu de Covid. Então, não foi naquele período de 2020 que foi no ápice da pandemia. Foi quando as coisas estavam um pouco mais calmas em 2021, né? Mas mesmo assim ainda era um bicho papão. Eu me lembro que eu precisava contar aquela história, como que tinha sido para mim ficar em casa, como que foi para mim ter que reconhecer o corpo dele naquele lugar, né? Quanto que foi difícil vivenciar todo aquele processo. Mas às vezes você está desabafando com alguém que não tem capacidade de te ouvir. Não porque ela é má, mas porque ela também está vivendo o processo dela do luto. Então a gente precisa saber com quem conversar. Busque uma terapia, busque ajuda psicológica, busque um psicólogo, busque um amigo, alguém que não esteja diretamente vinculado a este luto. Porque se você for conversar com alguém que está diretamente vinculado a isso, relacionado, para ela vai ser doloroso. Para aquela pessoa vai ser doloroso escutar aquilo de você. E eu tive muitas dificuldades por isso, porque eu queria, na época, conversar com quem estava diretamente relacionado com isso, que era a família do meu ex-esposo. Então, era difícil para mim e era difícil para eles também. Mas até eu conseguir compreender isso demorou muito, né? E nós nos machucamos também muito por isso. Eu acho que é sobre respeitar o seu espaço, o tempo do choro e ver a pessoa, né, com quem você vai conversar. É sobre isso. E a presença de Deus, amor? Como é que a gente faz? Como que a gente faz esse processo do luto para perceber, né? Que eu acho que é o mais difícil do processo do luto é a gente perceber que a presença de Deus está ali conosco, mesmo diante da adversidade, porque é fácil a gente entrar, as coisas vão bem, então Deus está aqui. Quando as coisas estão ruins, parece que Deus não está. Não era assim que Jó se sentia? Rapaz, essa presença de Deus no luto, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Você tem que falar com Deus o que é que você sente. Você sente raiva? Fala com Deus, eu estou com raiva. Eu não concordo. Falar naquele momento o que é que você sente. Desabafar com Deus. Eu não estou falando para você trocar. Não é um ou outro, tá? Não é ou você fala com Deus ou você procura uma ajuda psicológica ou amigos. Não. Deus, independentemente dos amigos, de ajuda psicológica, tá? Estou falando que nós precisamos desse contato com Deus. Porque esse consolo pleno é só Deus que nos dá. O consolo pleno é só Ele que vai nos dar. Porque essa agonia, essa angústia, essa raiva, essa solidão, esse egoísmo que tem, que a gente não quer falar com ninguém, que as pessoas que não têm paciência conosco, se afastam, é só Deus que vai nos entender plenamente, tá? E eu convido você para você procurar Jesus. Se ajoelhar aí, com você que está ouvindo esse vídeo aqui, assistindo, se ajoelhe, se você estiver no ônibus, se você estiver no carro, ora a Deus, fala com Ele. Deus, eu perdi, eu tô com raiva, me ajuda nesse processo. Porque muitas vezes a gente acha que tá com raiva de Deus vai resolver alguma coisa, não. Você só vai estar um revoltado sozinho. Nós te convidamos para você ser um revoltado com Deus, com Todo-Poderoso te ajudando.
pode ter certeza que eu e meu amor, que fomos viúvos, tivemos uma relação antes de agora estarmos casados, nós pedimos a ajuda de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Graças a Deus, curados e agora querendo ajudar pessoas que estão passando por esse processo também. Agora, a última pergunta que eu quero fazer, meu amor, é o seguinte: tem pessoas que querem nos consolar, tem pessoas que querem nos ajudar, mas elas meio que confundem o consolo com a superação imediata ou rápida ao olhar dela. O que é que você teve alguma vivência? O que é que você pode falar aqui? Entendi. Tive, na verdade, né, com relação a isso, porque o que todo mundo aqui já teve, você também, porque quem que não chegou de junto de um enlutado e falou, bora, levanta, sacode a poeira? Acredito que todos nós, em algum momento do processo do luto, escutamos, né, as pessoas virem enfatizando, né, sobre se levantar, sobre tirar as roupas do lugar, sobre jogar tudo fora, ou sobre doar, sobre mudar a mobília. Gente, nós sabemos que tem amor aí nessas palavras. Na verdade, eu não digo nem nas palavras. Sabemos que tem amor dentro destes corações. Mas os lábios precisam declarar aquilo que o nosso coração sente. E para isso nós precisamos ter sabedoria. Nós não podemos confundir e, eu vou lá consolar, mas eu tô dando pressa. Não. Respeita o time de cada um. Eu me lembro que teve uma vez que eu recebi uma mensagem, né, no WhatsApp de uma conhecida, e ela me disse assim, no meio do processo do luto: Renata, você não pode amar mais seu marido do que a Deus. Gente, naquele momento, eu fiquei tão chateada, fiquei com tanta raiva, que eu bloqueei ela. Eu nem respondi, bloqueei. Porque eu me senti tão invadida, eu me senti tão machucada, mais ainda do que eu já estava, porque era como se aquela mão encolhesse para mim. Por que a gente está aqui o tempo todo batendo na tecla? As igrejas abençoam os viúvos, mas é necessário que dentro dessa liderança haja viúvos, porque só um viúvo vai entender a dor de outro viúvo. Por mais que você queira consolar, afagar, trazer carinho, trazer ele para a direção, é necessário, porque eu não posso dizer que te compreendo se eu não vivi, né, a situação. E naquele momento, né, graças a Deus, hoje a gente já conversa e tudo, já perdoei, eu entendi que não foi por mal, né, o coração estava ali cheio de atenção, né, para tentar me tirar daquele processo de luto, né, e eu não conseguia olhar para cima, era o tempo todo para o chão. Porém, a gente precisa ter cuidado com as nossas falas, para a gente não lançar as pessoas, para que a gente não venha lançar as pessoas ainda mais no buraco. Esse momento de luto, principalmente de viuvez de cônjuge jovem, que não estava esperando, é muito comum que naquele momento a gente fique mergulhada na dor, né? Mas a gente jamais pode comparar o amor a Deus, o amor ao cônjuge dentro daquele luto. Porque naquele luto, quem está vivenciando o processo, ele só consegue enxergar a dor. Não tem como a pessoa fazer essa equiparação de amor a Deus. Por isso que a gente está trazendo aqui um pouco do nosso passo a passo do que nós vivenciamos, trazendo sobre a gratidão, sobre o exercício da gratidão, sobre a declaração de fé, sobre declarar a palavra de Deus, porque é um passo de cada vez e é com calma. Não tenha pressa para superar nada. Respeita o teu time, mas também não fica mergulhado aí. Determina um tempo para que você possa vivencia tudo que você precisar, mas sai, respira, se coloca diante de Deus e pede a Ele um direcionamento. Por isso nós pedimos por vocês, né? Escrevam aqui nos comentários qual experiência de luto vocês têm vivenciado hoje, como que tem funcionado para vocês, tudo que a gente tem trazido aqui, tá bem? Para que a gente possa continuar sendo bênção na vida de vocês. Vocês que gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem. Muito obrigado e até mais.